Paz do Senhor, amém. Uma boa noite para você que está aí nos assistindo. Nós somos gratos ao Senhor porque nós estamos aqui, porque nós sempre recebemos uma palavra, nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos bendizer o nome dEle. Gostaria de dizer algumas palavras aqui ao teu coração, amém? Está lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 19. Versículo 20. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai, e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu à tua vista, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei as melhores vestes, e vestiu, pondo-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado, e matai, e comamos, e alegremos-nos. Aí no versículo 29, no versículo 30 do mesmo capítulo: Mas vindo este teu filho, desperdiçou os teus bens como prostitutas, matando-lhes com as prostitutas, matando-lhes novilhos cevados. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e regozijar-nos, porque o teu irmão estava morto e vive, e novamente se teve perdido e foi achado. E tinha se perdido e foi se achado. Então aqui é um texto que eu gosto muito, eu já ministrei, já falei sobre isso. E interessante que nós vemos aí duas classes de pessoas, né? Duas classes de filho. Aquele que esbanjou, aquele que saiu da presença do pai, porque talvez ele não era um filho grato ao seu pai. E aquele que não gostou de o pai ter recebido o filho ali com aquela alegria, porque o filho havia se perdido. E o interessante é que Deus, Ele é o nosso Pai, e quando o filho foi se encontrar com o pai, quando o filho foi em direção do pai, talvez o filho pensou que o pai ia falar: ó, você fez isso, agora você voltou aqui para casa, agora você quer... Não, mas o pai, ele o abraçou, o pai não imputou nenhuma culpa no filho, o pai não jogou nada na cara do filho, e nós temos um Pai, Deus, Jesus, que nos trata o nosso caráter, todos os dias nos dá uma chance. E muitas das vezes nós falhamos, nós pecamos, porque nós somos falhos. E o Senhor está sempre falando a mesma coisa: filho, arrependa-te, volta, eu estou aqui de braços abertos. Volte a mim, volte ao beliche, volte ao jardim, volte ao tempo de intimidade. E o interessante é que o segundo filho, ele não tinha prazer no pai. O pai disse: olha, você tem tudo comigo, filho, tudo que eu tenho é seu. E o filho, mesmo ali junto com o pai, trabalhando debaixo da autoridade do pai, ele não se deleitava. O filho não tinha prazer em estar com seu pai. E neste tempo de pandemia, neste tempo que nós estamos aí mais disponíveis, querido, se deleite no pai. Busque mais intimidade com o pai. Busque mais a presença do pai. Não seja como esse segundo filho, que tinha tudo, o pai estava do lado. Talvez ele ouvia as palavras do pai, a ministração. Talvez o pai abraçava ele. Talvez ele tinha tudo, mas ele não se deleitava na presença do pai. Ele não valorizava aquilo. Amém? Senhor Deus e Pai, Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus, obrigado pela disposição dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor, obrigado porque a Tua palavra é a coisa mais pura que tem, Jesus, nessa terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou uma instrução para nós, os Seus filhos, Jesus. Espírito Santo, não nos deixa, Pai, ser como aquele filho, Pai, que não se deleitava no Pai, que não usufruía, Pai, de estar, Pai, em Ti, Pai, de estar ao Teu lado, Jesus. Então, Deus, neste tempo, Deus, que
nós possamos, em nome de Jesus, aumentar a nossa intimidade, Pai, a nossa busca, Senhor, a nossa entrega, Pai, a Ti, que nós possamos aumentar o nosso tempo, Pai, o nosso quartinho de oração, o nosso Santo do Santo, que nós possamos, Pai, estar com o Senhor em todo o tempo, Pai, porque nós sabemos como Pai, o Senhor é um Pai bondoso, Pai, o Senhor não nos atribui culpa, Jesus, o Senhor, quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos à Tua disposição, Pai, o Senhor faz como aquele Pai, o Senhor nos abraça, Jesus, o Senhor fala: filho, eu estou de braços abertos, filho, vem até mim, filho, vamos nos relacionar, filho, eu te amo. Então, Pai, ministra esta verdade em nossos corações, Pai. Senhor, ministra essa verdade em nossos corações, Pai, porque nós somos o Teu Filho amado, Pai, e o Senhor é o nosso Pai, em nome de Jesus, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor dos Senhores, Jesus, para dizer que Tu és o Senhor dos reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, Jesus, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei,
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra a ti, Jesus. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro Santo, e ao Cordeiro seja todo louvor, seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono de glória, no trono, e a ti, Jesus, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória e todo o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, só tu és. Poderoso Deus, poderoso Deus, eu tenho um anseio, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Graça e paz, amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Antes de mais nada, vamos orar em nome de Jesus? Você pode se colocar de pé aí na tua casa, fechar os teus olhos. Deus, obrigado por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede de poder, Pai, estar em tua presença, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido o nosso socorro, o nosso auxílio, Pai, em meio à angústia, Pai.
Deus, em Ti nós temos confiado, nós temos depositado, ó Pai, depositado em Tuas mãos, Senhor, a nossa vida, a nossa esperança, Senhor. E certamente nós não seremos desapontados, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que tem nos orientado e tem cuidado, Pai, e tem velado por nós, ó Pai. Por isso, Pai, nós queremos nesta noite, ó Deus, tributar a Ti, Pai, a nossa vida, tributar a Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Pai, que os nossos ouvidos agora estejam abertos, ó Deus. Deus, para ouvir a Tua voz, para entender, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti, ministra o nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor é muito bom, amém? E antes que eu me esqueça, gostaria de falar contigo sobre doação de alimentos, tá? Por mais que a igreja física ela esteja fechada, o prédio, mas ainda assim, a igreja do Senhor, ela continua em movimento, amém? E nós contamos com as suas doações. Caso você não tenha como sair, se locomover da tua casa, por motivos aí de segurança contra a Covid-19, mande uma mensagem para os pastores, para a Valéria, para o Sérgio, que certamente eles irão até a sua casa, eles vão fazer essa coleta de alimentos, amém? Então, você que pode, você que queira contribuir, esteja aí procurando os amados, em nome de Jesus, amém, queridos? Esse é o recado. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 15, o Daniel, o amado Daniel, ele abriu esse culto com essa palavra, né? De Lucas capítulo de número 15, amém? E essa palavra é muito tremenda. Essa parábola que o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, ela descreve, ela conta, ele conta. Essa parábola, ela tem um impacto tremendo em nossas vidas se nós nos atentarmos a alguns detalhes, aquilo que de fato o Senhor quer falar em nossos corações, amém? Se eu pudesse hoje conceder um título a essa mensagem, eu diria: aquele que está perdido dentro de casa. Eu vou repetir para que você ouça. Aquele que está perdido dentro de casa. Amém, queridos? Porque muitas das vezes nós pensamos que aqueles que estão lá fora, eles estão perdidos. Mas há muitos perdidos também dentro de casa. E nós precisamos reencontrar o caminho de volta, amém? Nós precisamos reencontrar o nosso Pai, abraçá-lo, sentir o cheiro dele, conversar com Ele, passar um tempo com Ele, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Em Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo 1, começa assim dizendo: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Olha que interessante. Pecadores, publicanos, pessoas de má fama, elas tinham anseio de ouvir ao nosso mestre. No versículo de número 2 continua: Entretanto, os fariseus, mestres da lei, censuravam murmurando: Este sauda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles. Aí Jesus ele começa contando uma parábola. Então, no versículo de número 3, fala assim: Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até encontrá-la? E assim que a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar,
reúne seus amigos, vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No versículo de número 8, Jesus continua dizendo, e o versículo ele começa assim, ó: ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou. É interessante que quando nós nos atentamos para algum detalhe, para os detalhes da palavra, há grande segredo, irmãos, quando nós buscamos e quando nós deleitamos o nosso entendimento a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então, no versículo de número 11, fala assim: Jesus continuou. O que isso quer dizer? A continuidade das duas parábolas anteriores. Então, essas duas parábolas da ovelha e da dracma dá continuidade a essa parábola agora que o Senhor Jesus ele vai descrever para nós. Ele fala assim, olha, e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade com eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbavejou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, bateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alforrabeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu vou repetir esse versículo eu vou dar ênfase a esse versículo para que fique bem gravado em nossa mente e nosso coração. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entremente o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhes sobre o que estava acontecendo. Este lhe informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora todos os teus bens como prostituta, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu possuo é igualmente teu. Tudo que eu tenho é teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão, e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém, queridos? Essa passagem ela é tremenda. E para que nós, de fato, venhamos entender o que Jesus ele quis expor nessa passagem de um filho pródigo, nós precisamos ler aquilo que vem anteriormente, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma. Amém? Você começa a notar alguns pontos em comum entre essas três parábolas. Primeiro, o amor, o cuidado daquele que sempre tem nos atraído mediante a sua graça, mediante o teu favor, mediante o seu amor para conosco. Você vê, no caso da ovelha perdida, um pastor preocupado, não simplesmente com as 99 ovelhas, mas sim com todas as ovelhas. Porque veja bem, as 99 ovelhas, elas estavam em um lugar seguro, ela estava em um campo, e por isso ele as deixou e foi atrás daquela que se perdeu. Na parábola da dracma, nós podemos ver uma mulher que tinha 10 moedas. Ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma só. O interessante é que, quando nós começamos a estudar sobre a questão do Oriente Médio, você vai ver que as casas, na época de Jesus, ela não tinha um chão de concreto, era terra batida. Então naquela época, quando se passava a vassoura dentro de casa, imagine o pó que subia. A palavra de Deus fala que aquela mulher, ela começou a varrer a sua casa diligentemente à procura de uma moeda, de uma dracma que se perdeu. A dracma, se nós formos trazer hoje, ela corresponde ao valor monetário de um dia de trabalho. Mas naquela época, um dia de trabalho era muita grana naquele tempo. Então aquela mulher, ela perdeu algo de valor e ela foi em busca daquilo que ela tinha perdido, que era um grande valor para ela naquela ocasião. E quando nós adentramos na parábola do filho pródigo, nós podemos perceber aqui algo que é extraordinário, algo que marca a nossa vida, que é o amor do pai, que é o cuidado que o pai tem para com os seus 2 filhos. O interessante é que quando nós começamos a atentar, como eu disse e repito, para os detalhes que a palavra de Deus expõe para nós, nós começamos a ficar de queixo caído, porque a palavra por si só, ela ministra no nosso coração. Então, como eu disse, se eu pudesse dar um título hoje para essa ministração, eu diria: o filho que está perdido dentro de casa. Irmãos, você só tem uma herança, ou um pai ou uma mãe só reparte uma herança, né? Quando um dos seus entes queridos morre. O filho, ele só recebe a herança quando o seu pai morre. Só que no caso desse filho aqui, ele chegou para o teu pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que me cabe. Em outras palavras, o filho estava falando assim para o seu pai: eu quero que você morra. E o pai, ele não negou aquilo que era de direito daquele filho.
Só que o interessante é que quando nós olhamos para a palavra, diz no versículo de número 12, que o pai ele repartiu a sua herança para os 2 filhos. Então o mais novo, ele pega aquilo que ele tinha, aquilo que foi repartido para ele, aquilo que era de direito dele, e ele larga o seu pai, ele larga a sua família, e ele vai viver a seu bel prazer. Então ele vai viver numa terra muito distante, e chegando nessa terra, ele começa a passar necessidade, ele começa a passar fome, e ele deseja comer a comida dos porcos. Irmãos, para os judeus, uma coisa nojenta, uma coisa imunda é chegar perto de um porco. E para esse cara aqui, para esse camarada, a palavra de Deus fala que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. E você continua lendo e você vai se maravilhando, né? E você vê que ele cai em si e ele fala assim: olha, eu preciso fazer um caminho de volta. Eu preciso me arrepender, porque na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha do bom, eu tinha do bom e do melhor. Eu tinha roupa, eu tinha alimentação, eu tinha amor, eu tinha cuidado, eu tinha afeto, eu tinha atenção. E ele faz esse caminho de volta. Só que chegando lá, o pai, ele manda os seus servos preparar tudo aquilo que era de melhor para o seu filho. Uma roupa digna, um anel simbolizando uma autoridade, sandálias no pés. O interessante é que essa Bíblia, a King James, ela traz sandálias de filho. Sandálias de filho. E ele entra ali e começa, né, a festejar junto com seu pai o seu regresso. Só que o irmão mais velho, aquele que não tinha abandonado o pai, aquele que estava na casa do pai, aquele que também tinha recebido uma herança, aquele que tudo que o pai tinha era dele, ele fica enfurecido com o pai, porque o pai matou um cordeiro. O pai estava dando uma festa e ele fala assim: pai, você nunca me deu nada. E o pai, ele insiste com aquele filho: filho, entra, porque tudo que eu tenho é teu. Você sempre está comigo. E é nesse ponto que eu quero chegar, irmãos. É nesse ponto que o filho que está dentro de casa está perdido. Então eu quero ministrar hoje aqui para nós que estamos dentro da casa, para nós que fazemos parte da família de Deus, para nós que estamos dentro, mas muitos de nós estamos perdidos. Muitos de nós não conseguimos, irmãos, entender o amor de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus para conosco e para com o nosso próximo. Nós julgamos muito aos outros, nós condenamos muito aos outros, nós falamos aquele desviado, aquele que saiu da presença de Deus. Mas se nós formos olhar para nós mesmos, irmãos, o desviado dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai, somos nós mesmos. Porque nós estamos reivindicando coisas que não tem o porquê reivindicar. Nós temos tudo porque nós estamos com o Pai, mas nós não conseguimos acessar, nós não conseguimos desfrutar, e o porquê disso. Ao invés de nós nos alegrarmos com o amor de Deus, ao invés de nós nos alegrarmos com tudo que Deus tem feito por nós, nós estamos procurando coisas que não têm valor. Aquele filho mais moço, aquele que abandonou o seu pai, aquele que foi viver em terras distantes, ele caiu em si e ele fez o caminho de volta. Observe bem no versículo de número 18: levantar-me-ei, uma ação, tomarei o caminho de volta para o meu pai, simbolizando um arrependimento. Agora, quando nós olhamos para o filho mais velho, e o filho mais velho aqui na cultura judaica, quando um pai morre,
Depois, quem assume a família é o filho mais velho. Então, esse camarada, se você é o filho mais velho da tua família, você precisa entender que você tem um papel fundamental dentro da tua casa. Que você carrega algo da parte de Deus fundamental para o estabelecimento das promessas, da vontade do Senhor, e para que você e a sua família continue vivendo os propósitos de Deus. Só que esse filho mais velho, me parece que ele era tanto orgulhoso, ele estava tanto feliz com a saída do seu irmão mais moço, que ele não aguentou ver o regresso do seu irmão. Porque se de fato ele amasse aquele irmão, aquele que o abandonou, aquele que o largou, aquele que o pai estava esperando há tanto tempo, porque esse pai aqui nunca perdeu a sua esperança. Você vê que o pai, ele olhou o filho mais moço vindo de longe. Ele nem esperou o filho chegar perto, ele já saiu correndo, ele foi abraçar, ele foi beijar o seu filho. Então o pai, ele nunca perdeu a esperança, ele sabia que aquele filho mais moço um dia ia voltar. Mas esse irmão, parece que ele não tinha o menor sentimento por esse irmão dele, mais moço, que retornou a casa. Ao invés de ele ir lá abraçar o irmão, ao invés de ele ir lá, irmão, fulano de tal, você voltou, estava com saudade. Quanto tempo nós estávamos preocupados com você. Ele ficou do lado de fora, ele não quis desfrutar daquele banquete. Então, irmãos, quando nós olhamos para a parábola da ovelha perdida, nós vemos que aquela ovelha, ela não estava no campo junto com aquelas 99 ovelhas. Ela estava fora, representando o filho mais moço. Agora, quando nós adentramos na parábola, e presta atenção, para que você não perca aquilo que Deus quer falar contigo. Quando nós olhamos para a parábola da dracma perdida, aonde que aquela moeda foi perdida? Dentro de casa. A parábola da ovelha representa o filho mais moço, e a parábola da dracma representa o filho mais velho. Um que foi perdido fora e o outro que foi perdido dentro. Então, para que nós venhamos entender a parábola do filho pródigo, faz-se necessário nós lermos essas duas parábolas antes. Porque quando você lê no começo do versículo de número 11, e Jesus continuou. Ou seja, a parábola da ovelha e a parábola da dracma não tinha acabado. E Jesus continuou. Então você consegue entender que muitos de nós estamos perdidos dentro de casa. Que muitos de nós precisamos encontrar o caminho de casa. É até redundante falar isso. Nós estamos dentro de casa, mas nós precisamos encontrar o caminho de casa. Nós precisamos entrar e desfrutar de uma festa celestial que está acontecendo. E nós não estamos participando. O interessante é que o pai, olha que tremendo. Quando o filho mais moço, ele vem da sua jornada de perdição, quando ele se arrependeu, o pai foi ao encontro dele. O pai abraçou, o pai beijou ele. O filho mais velho, ele estava no campo. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando dos seus negócios e dos negócios do pai. E quando ele de longe, ele nem chegou próximo à sua casa, quando de longe ele ouviu o som da música, ele viu toda aquela agitação, as danças, e quando ele chamou um criado, ele perguntou o que é isso, e o criado falou assim: olha, o teu irmão regressou, o teu irmão voltou, e o teu pai pediu para matar o novilho cevado. E ele ficou furioso. Vamos ler comigo. No versículo de número 28,
Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Irmãos, vamos continuar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Veja bem, aquele que está fora, o pai não precisou falar nada, mas aquele que estava dentro, o pai teve que insistir. Entra, participa, desfrute, se alimente. Veja o que eu tenho para você. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Há quanto tempo Deus tem insistido na tua vida? Há quanto tempo Deus tem investido tempo? Há quanto tempo Deus tem sacudido você e falado assim: entra, participa, desfrute, não perca o seu tempo com coisas pequenas. Todos os dias eu tenho uma plena certeza, sem medo de errar o que eu vou falar agora, Jesus, Ele insiste contigo. Presta atenção, versículo de número 28. Mas o filho mais velho se encheu de ira e negou-se a entrar. Estava dentro de casa, estava desfrutando de tudo aquilo que o pai tinha. O irmão mais moço saiu, gastou sua herança, foi viver ao seu bel prazer, experimentou diversas coisas, viveu, padeceu necessidade. O pai não precisou falar nada para ele. Ele caiu em si. Aquele que estava fora, ele caiu em si. Eu repito, aquele que estava fora, ele caiu em si. E ele falou: eu preciso voltar. Mas aquele que estava dentro, ele negou a se entrar. Quantos estão entendendo? Escreve aí no Facebook aí, eu estou entendendo. Versículo de número 29. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. É a mesma coisa que a gente fala para Deus: Deus, há tanto tempo eu tenho te servido, olha o que está acontecendo na minha vida. Essa pessoa que voltou agora para os teus caminhos, parece que ela sempre fez tudo certo, ela consegue as coisas, o Senhor tem abençoado. Vamos lá, irmãos. Versículo de número 30. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, ele falando para o pai: no entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com as prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai. Versículo de número 31. Então o pai lhe disse: meu filho. Olha o que o pai fala para ele: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu possuo é igualmente teu. Olha, irmão, a gente está reivindicando coisas tão pequenas, e Deus está falando assim: cara, tudo que eu tenho é teu. Entra e desfruta. Tudo, não, mas ele começou a razoar com o pai. Mas esse teu filho, ele gastou tudo que o Senhor deu para ele. Eu sempre trabalhei, eu sempre te obedeci. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Entre, desfrute. Porém, aí o pai fala para ele, né? Porém, filho, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava morto. Olha o que o pai fala. Parece que o pai quer dar uma indireta para ele, né? Porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e se salvou. Eu acho que o pai quer falar assim para ele, mas o pai não falou. Deixou para ele captar a mensagem. Cara, ele estava morto e ele reviveu. Ele entrou, ele está desfrutando. Ele estava morto. Mas também não é o que aconteceu aqui nessa parábola.
Mas segundo Fábio Lopes, nós estamos mortos e nós não queremos reviver. Nós não queremos desfrutar. Nós não queremos desfrutar de uma festa celestial. Alguns pontos incomuns entre essas 3 parábolas. Quando nós olhamos para essas 3 parábolas, a festa, a regozijo, a celebração por aquele que se arrepende. Mas para esse filho mais velho, ele ficou do lado de fora, porque nós não temos indícios que ele entrou para dentro desse banquete. Há quanto tempo Deus tem insistido conosco? Há quanto tempo Deus tem falado para você, entre e desfrute de tudo isso que eu tenho preparado para ti? Deus nesse tempo está sacudindo, irmãos, a nossa vida. Deus tem trabalhado fortemente em nossos corações e Deus tem nos chamado para viver algo sobrenatural com Ele. Mas as nossas mazelas, as nossas desculpas, né? As nossas picuinhas têm feito com que nós vivamos uma vida longe de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele jamais vai desistir de você. O Senhor, Ele jamais vai desistir de mim. Mas nós precisamos entender algo. Que quem que tem que tomar a decisão de voltar, entrar e desfrutar somos nós. Há uma festa, há um banquete celestial preparado para nós. Jesus, Ele está voltando. E certamente, irmãos, e eu quero crer nisso, que Jesus, Ele está diligentemente cuidando de mim e de você. Mas nós precisamos corresponder, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos parar com essas meninices e viver o que o Senhor tem para nossas vidas. Os dias são maus, os dias não são fáceis, mas nós não precisamos ficar se lamentando como esse irmão mais velho, ficar apontando o dedo, ficar olhando para o lado. Nós precisamos olhar para o Pai, abraçar o Pai. Nós precisamos desfrutar da presença do Pai. Ainda que o nosso interior, ainda que o nosso homem interior diga que não, ainda que por dentro, irmão, nós estejamos todos corrompidos, mas o Senhor, Ele é poderoso para nos limpar, para nos perdoar, para nos fazer regressar de volta para os seus propósitos. Então nessa noite eu quero perguntar: você é esse filho mais velho, esse que estava dentro, mas estava perdido? Esse é o dia que o Senhor te chama novamente, para que você, ainda que esteja dentro da casa do Pai, reencontre o caminho para a casa do Pai. Amém? Foi isso que Deus ministrou no meu coração. E agora eu queria orar contigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Que o Senhor possa limpar o nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ter essa humildade, ó Pai. Que esse filho, Pai, mais moço, esse jovem, Pai, ele caiu em si, ele se levantou e ele retornou, Pai, para o seu lar, para a sua casa. Senhor, e quantos de nós, ó Deus, e quantos de nós, mesmo sabendo que nós estamos num caminho, mesmo sabendo, Pai, que nós estamos fazendo aquilo que não é da Tua vontade, nós sabemos, nós temos consciência disso, Senhor, mas nós não queremos. Nós não queremos e por vezes nós ficamos, ó Pai, atrás de desculpas, atrás de coisas, ó Deus, que para o nosso Deus, ou para o Senhor sabe que é mentira. Nós nos escondemos, ó Pai, atrás, ó Pai, de meninices, atrás de alguma situação que aconteceu conosco no passado. Senhor, mas em nome de Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, eu clamo, Pai, em favor, Deus, de todos nós.
Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, possa ter, Pai, misericórdia e compaixão de nós. Pai, que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa ministrar e continuar ministrando em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos sim ter essa humildade de reconhecer quem somos, de reconhecer que nós precisamos do Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o Senhor, Pai, nós não podemos ir a lugar nenhum. Pai, em nome de Jesus, para onde nós iremos? Se só Tu tens, ó Pai, palavras de vida eterna, se só o Senhor tem, Pai, o amor, Pai, que nos constrange, o amor, Pai, que nos faz, ó Pai, em nome de Jesus, nova criatura, Senhor. A Tua palavra diz em Jeremias capítulo 31, Pai, e versículo de número 3, que de longe, Pai, o Senhor nos olhou. Pai, com as Tuas misericórdias, o Senhor nos atraiu para Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa vida a partir de hoje, Pai, seja marcada com as Tuas misericórdias. Pai, que possamos regressar novamente para casa e viver e desfrutar do Teu imenso, imensurável amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o grande amor de Deus, que as ricas consolações do Santo Espírito sempre esteja sobre o teu lar, sobre a sua vida. No nome de Jesus, amém.